Fala aí, meu povo! Boa sexta-feira pra vocês, hein? Se um dia eu gravei no escuro, eu nem me lembro. Tem luz pra tudo quanto é lado aqui, a minha cara tá meio clara, meio escura, né? A luz não tá perfeita em mim não, mas aqui tá bastante claro. E vamos lá, vou responder as perguntas de vocês, hein? São quase 30, hoje não peguei 30 e vai ser um vídeo de quase 1 hora, então vocês têm muito tempo, mas se eu fosse vocês, eu fazia agora, que é curtir e se inscrever no canal pra me ajudar. E também pra vocês não perderem o que vem por aí, os próximos conteúdos. O cabelo não tá tão branco assim não, tá? É só a luz que tá batendo que tá fazendo ficar assim. Começando com uma pergunta do Matheus R. Bonfim. Estou me mudando sozinho para outro estado. Quais dicas para melhorar a adaptação? Meu povo, entra num esporte. Faz um esportezinho com alguém. Esporte coletivo. Porque a academia muitas vezes é muito fechado, né? Você tá lá com seu fone de ouvido, fazendo um equipamento para cá e para lá. E as outras pessoas também com os fones de ouvido delas para cá e para lá. Faz algum esporte em grupo. Entra em, não sei, qualquer atividade que seja em grupo e vai te ajudar muito a se enturmar. Eu acho que o esporte é sempre uma forma que você nem precisa ser alguma coisa que você seja muito bom, é simplesmente que você goste de fazer, porque você vai ter pessoas que gostam de fazer a mesma coisa que você, com interesse em comum, e acho que é uma muito boa porta de entrada. Então, a dica que eu dou para quem está querendo se reencontrar, encontrar pessoas, conhecer pessoas, o esporte é uma muito boa. Além do que você está fazendo uma coisa boa para você, né? Não sei se você está mudando por trabalho, estudo, acho que também vai te ajudar na adaptação. Mas eu acho que achar pessoas que queiram fazer a mesma coisa que você, especialmente o esporte, é uma boa. Matheus, como é que é? Nianto. Dicas para quem deseja cursar jornalismo e enxerga você como uma referência. A primeira coisa é para de me enxergar como referência. Primeira dica que eu dou. Tô brincando, agradeço muito, mas também para um pouco. E dica para quem vai fazer jornalismo, eu acho que o principal é que vocês que querem fazer jornalismo consumam muita coisa e percebam as formas que as pessoas se comunicam. E tentem absorver isso. Como que um fala alguma coisa de algum jeito que você gosta, como que o outro fala, e como que argumenta, e como que a comunicação é feita. Então, sempre que você for assistir um vídeo meu, um vídeo de qualquer outra pessoa que você goste, pensa como que essa pessoa está fazendo para se comunicar. E tenta absorver isso. Eu acho que é muito importante depois você criar o seu próprio estilo, você ter a sua própria personalidade, mas você ir somando coisas, e não precisa ser só de jornalistas. Eu já falei aqui que, por exemplo, eu não tenho religião, mas muitas vezes que eu estou no Brasil, eu escuto rádio evangélica quando eu estou no carro, por exemplo, porque eu gosto muito de como as pessoas falam, né? Como os pastores falam, como é os diálogos, e rádios generalistas, né? Que tem muito conversa e conversa com o público e tal. Essas coisas ajudam, pelo menos a mim, ajudam muito. Então, entendo como que as pessoas se comunicam. Acho que isso vai ajudar muito você no meio da comunicação. E a partir daí durante a faculdade, vendo o que você tem aptidão para fazer e tal, e muita prática. É uma faculdade que quanto mais prática você tiver, quanto mais coisas você fizer, ou num estágio ou por conta própria, melhor. Porque precisa fazer muito, precisa treinar muito, fazer e repetir, 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 para ir ficando bom. Juninho Souza. Se sente pressionado a ter opinião sobre tudo por ser uma figura pública? Gente, eu juro que vai ter pergunta sobre futebol, tá? Simplesmente eu passei do celular, os print screens, pro tablet, por AirDrop e deu uma desorganizada aqui. Então, coincidentemente, está vindo tudo que não é futebol agora de início. Não me sinto pressionado a ter opinião sobre tudo. Nem acho que eu seja tão figura pública assim. E é muito bom, quando me perguntam qualquer coisa, eu falo, eu não sei. Nunca parei para pensar, não faço ideia. Às vezes até sobre futebol, tá? Ah, você não acha? Tem muita pergunta que vocês mandam aqui que eu falo, cara, eu não tenho a menor ideia disso que essa pessoa está perguntando. Muitas e muitas e muitas. Então não me sinto nada pressionado. Eu acho que é muito bom a gente admitir que a gente não sabe, que a gente não tem opinião. E a gente perguntar a opinião de pessoas. Tem várias vezes que quando eu quero saber alguma coisa, eu pergunto só para absorver. Sem nenhuma vontade de debater alguma coisa com alguém, só para aprender mesmo. Então, acho que é muito melhor a gente não ter opinião sobre tudo, a gente ter opinião sobre poucas coisas, a partir daí você tem uma opinião realmente baseada em alguma coisa, mas não ter opinião sobre tudo é excelente. Leleco, ponto underlines. No Mundial Sub-20, o que podemos esperar do Barça? Vai ser muito superior? Não sei. Aí. Sabe por que eu não sei? Eu não assisto o Barcelona B, o Barcelona Juvenil do Belete, por exemplo. Na temporada passada eu não vi, e muito menos o Flamengo. Sei que parece que tem alguns bons jogadores, né? Que eu já vi viralizando lances e tal. O que eu sei é que este Barcelona está muito desfalcado de jogadores que estão na equipe principal, né? Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Marc Bernal, né? Que está lesionado, mas que está na equipe principal.
Fora os primos Fernandes, né? O Guile e o Tony, o Jofre, lateral esquerdo, o Dro, né? Que é o Pedro Fernandes, que chamam ele de Dô. Então são 4 jogadores que ficaram da pré-temporada, que ficaram no time de cima, mais Pau Cubarsí, Lamine Yamal, acho que tem mais um também de cima, que tem menos de 20 anos, que poderia estar. E não é o Marc Bernal. Agora não estou lembrando quem que é. Mas enfim, são aí 6, 7 jogadores que esse time vai ter menos em relação aos que poderiam estar. Então, a tendência é não ser um Barcelona super forte. Barcelona B, por exemplo, que tem muitos jogadores sub-20, mas também tem jogadores um pouco mais velhos, está hoje disputando a 4ª divisão da Espanha. Caiu da 3ª para a 4ª divisão. Não era o time do Belete. O time do Belete era o sub-19, que ganhou a Youth League. Mas acho que não é para ter uma expectativa muito grande para cima do Barcelona. Agora, não conheço, até peguei para ver a lista de relacionados do Barcelona, eu conheço o Kim Junier, que na temporada passada tinha feito pré-temporada com a equipe. Não conheço nem o Barcelona, quanto mais o Flamengo. Então, não tenho nenhuma opinião. Tem uma aqui que eu gostei, na verdade que eu não gostei, e eu peguei aqui para expressar que eu não gostei, que é o Carlos Fernandes, da 17. Por que ser esquerdista? Você parece ser tão bem, para começar que já está errado, né? Deveria ser, você parece ser tão bom, aparentemente. Cara, eu acho isso aqui incrível, porque isso também serve para quem é, como eu, né, de esquerda, falando sobre quem é de direita. Você elimina metade do país, né, hoje. Hoje o país está dividido entre esquerda e direita, né? Basicamente, a gente vê nas eleições aí, 51% para cá, 50,50% para cá, 49% para lá. Então, quando você fala assim, esse é esquerdista, ele parece ser bom, mas não é. Ou ele parece ser bem, porque aparentemente o Carlos não consegue escrever muito bem também. Esse aqui parece ser bom, mas não é. Ou seja, se a pessoa não concorda com ela, porque ela parte do ponto também que ela está certa, né? Que é o paradigma de certo e errado é o dela, e se a pessoa não concorda com ela, ela não é uma pessoa boa. Você tem metade do país que não são boas pessoas porque não concordam com o Carlos. Ou o contrário, tá? Tem muita gente de esquerda que também elimina todo mundo que se sente ideologicamente inclinado a um lado ou ao outro. Metade do país se sente inclinado à direita, quem é de esquerda tem gente que considera que não é uma boa pessoa. Eu acho isso aqui uma doideira, cara. É simplesmente, cada um tem uma visão de mundo, pode discordar, pode ser que tenha muita gente boa, e eu sei que tem, né, que tem uma visão política diferente da minha, tem muita gente que tem uma visão política parecida com a minha e que não é boa pessoa. Então, esse pensamento do Carlos Fernandes da 17 aqui, ele é incrível porque tem gente que pensa assim, que se não está do lado político dela, é uma má pessoa. Que está do lado político dela, por mais que faça atrocidades, é uma boa pessoa. Eu acho um pensamento muito pequeno da sua parte, Carlos. Não por ser direito, por você aparentemente ser de direita e eu ser de esquerda, tá? Mas simplesmente porque quem não pensa como você não é uma boa pessoa. Acho isso limitador em todos os sentidos. Seja com política, com futebol, com religião. Você não pode julgar que uma pessoa é má ou é boa simplesmente porque ela pensa diferente de você em algum ponto. Nath HSM, que eu conheci na semana passada no Samba Calherreiro, lá em Barcelona, na festa de Gracia. Ela mandou uma pergunta aqui. Além das temporadas vitoriosas, a Champions de 92, 2009, 10, 14 e 15, tem alguma história por trás do uso das camisas laranjas no Barça? Tem a ver com os grandes holandeses que fizeram parte da história do clube ou é só coincidência? Tem a ver sim, tá? A primeira camisa é a de 92, se eu não estou enganado, a que ganha a Champions contra a Sampdoria. É a primeira vez que o Barcelona tem uma camisa laranjada e é para homenagear, o Cruyff era o técnico daquela época e tal, era para homenagear os holandeses que tinham passado, nos anos 70 especialmente, pelo Barcelona, né? Como ganhou a Champions, aquela camisa passou a ser repetida depois no futuro para o Barcelona utilizar outras vezes. Tem muito isso, camisa que vai e que volta, né? A camisa amarela do Barcelona também já teve várias versões, a camisa verde água que o Barcelona utilizou na 94-5, depois na 5-6 com o Ronaldo. Não, foi na 5-6, depois na 96-97 com o Ronaldo. É uma camisa que o Barcelona faz várias versões parecidas e tal, meio que vai entrando na paleta de cores para segundo e terceiro uniforme, mas sim, pelo menos a história que eu ouvi, pode ser que tenha alguma explicação diferente, mas a história que eu vi é que era para homenagear os holandeses que tinham feito história no clube. Tem duas perguntas aqui parecidas. Uma é do Vitor T. Sampaio e a outra do Johnny DSL. Você concorda com o Bruno Formiga? Neymar no auge foi melhor que o Ronaldinho? E o Johnny manda, Neymar é o Ronaldinho e por que o Ronaldinho?
O Formiga gravou um conteúdo assim pra TNT, né? Ele contra 10 haters do Neymar e tal. Achei bem interessante o conteúdo, o formato e a argumentação do Formiga. É excelente. Você tá perguntando aqui no auge quem foi melhor? A lembrança do auge do Ronaldinho é melhor que a do Neymar. Aqueles 2 anos do Ronaldinho no Barcelona foram mágicos, especiais, repetíveis. Ele levantou o clube, ele pegou um clube que estava na lona. O Barcelona não estava se classificando nem para a Liga dos Campeões, ficou de 99 a 2004, ficou 5 anos sem ganhar nenhum título. Era realmente um momento muito ruim. O Barcelona estava perdendo o trem que estava passando para continuar sendo um grande clube. Estava vindo a globalização e teve muito clube que ficou pelo caminho, né? O Barcelona estava correndo o risco de ficar pelo caminho. E aí chegou o João Laporta, Ferran Soriano, Tite Bergstein, assim, foi uma administração boa do Barcelona e um grande nome do Ronaldinho para devolver autoestima, para devolver bom futebol, para devolver futebol que o torcedor se identificava, para melhorar os jogadores próximos a ele. Fora o show e a delícia que era ver o Ronaldinho jogar. O auge do Neymar, eu acho que 14 e 15 no Barcelona, também é muito bom. É muito mais coadjuvante que o do Ronaldinho. O protagonista daquele time era o Messi e o Neymar dividia o ser coadjuvante com o Luis Suárez, por exemplo, né? Não era muito claramente um primeiro e um segundo, era muito claramente um primeiro e tinha um segundo que às vezes era o Neymar, às vezes era o Luizito, acho que ficava ali mais ou menos dividido entre eles. O Neymar tem melhores números que o Ronaldinho. Acho que os números às vezes são importantes, nem sempre. Só quando eu quero que seja? Não, acho que quando existe algo muito igualado, os números são importantes. Mas eu acho que tem muito da sensação e do que o jogador causa também, e que nem sempre os números são capazes de mostrar. Eu acho que o auge dos dois, o Ronaldinho, pelo contexto do que ele fez, o encantamento, o contexto que ele pegou o Barcelona e a volta que ele deu no Barcelona, eu acho maior que o auge do Neymar. O Ronaldinho teve muito mais trabalho para fazer aquele Barcelona voltar a ser o que era, do que o Neymar, que também ajudou muito o Barcelona. Quando o Neymar chegou, já tinha ganhado a Champions 2009, 11 e chegado em semifinal 12 e 13. E quando o Neymar chega, primeiro ano não chega na semifinal, mas depois ele ajudou muito aquele time, mas eu acho o auge do Ronaldinho maior. Eu já achei, e hoje eu discordo de mim, que o Neymar era o melhor brasileiro desde o Ronaldo, comparando com o Kaká e com o Ronaldinho. Porque eu acho que a carreira do Neymar iria se desenvolver, eu falei isso acho que em 2020, 2019, eu achava que ele tinha tido ali 2 temporadas de lesão por azar no Paris Saint-Germain, que ele ia voltar a jogar muito bem, ele não voltou, pelo menos não com consistência. Então, eu acho o Ronaldinho maior do que o Neymar, em números e tal, o Neymar pode ganhar. Agora, o Ronaldinho a gente sabe que ele deu tudo pro futebol, talvez não por tanto tempo. E o Neymar não dá essa sensação, o Neymar não conseguiu transformar, por exemplo, o Barcelona ou o Paris Saint-Germain, o Ronaldinho conseguiu. O Neymar fez o Santos ganhar uma Libertadores. O Ronaldinho ajudou muito, embora os últimos jogos dele com o Galo nem tenham sido bons na Libertadores 2013, ajudou o Galo a ganhar a Libertadores. O Galo acho que precisava mais de um Ronaldinho do que o Santos do Neymar. Se o Neymar não tivesse, o Santos não ganha aquela Libertadores, mas o Santos há pouco tempo tinha ganhado o Campeonato Brasileiro, né, no time do Robinho, do Diego, e depois foi ganhar a Libertadores com o Neymar. O Atlético não ganhava um grande título desde 71. Foi ganhar 2013, foi ganhar mais de 40 anos depois, com o Ronaldinho fazendo no Galo algo parecido com que ele tinha feito no Barcelona. Então acho que o Ronaldinho foi maior. Quando se falar daqui a pouco, quando o Neymar também estiver parado, quem você fecha os olhos e que você gosta mais, de sensação que o futebol te deu, acho que vai ser o Ronaldinho, e os números podem até te levar para o caminho do Neymar. Mas acho que o Ronaldinho vai ser maior. O Ronaldinho despertou mais sorrisos nas pessoas, o Ronaldinho despertou mais paixão futebolística nas pessoas do que o Neymar. E eu acho que o auge dele no Barcelona, ele foi mais importante pelo trabalho que ele teve que fazer do que o o Neymar fez, sendo um coadjuvante ao lado do Suárez, do que era o Messi. LFO Barbosa. O Barça chegando no 1-1 pode ir atrás do Haaland, grande sonho do Laporta em 2026? Não exatamente, tá? Chegar no 1-1, a única coisa que quer dizer é que todo euro que entrar você pode gastar. Se entrar 1 milhão de euros, você pode gastar 1 milhão de euros. Para contratar o Haaland, primeiro que eu acho que ele não encaixa muito bem com esse time, forma de jogar, para contratar o Haaland, se ele custar 100 milhões de euros, o Barcelona tem que entrar 100 milhões de euros. Então estar na regra de 1-1 do fair play financeiro de La Liga só te garante que todo o dinheiro que você conseguir, você pode gastar aquele dinheiro. Então não garante. Claro que assim, o Barcelona tem uma receita de 900 milhões de euros. A partir daí você tem que tirar
salários, custos e tal, não sei o que, e o que sobrar daquilo ali você pode usar em contratações, né? Então não. O Barcelona entrar na regra do fair play financeiro de 1 para 1 não quer dizer que o Barcelona tenha grana para gastar para todo lado. Simplesmente que ele não vai precisar subtrair o dinheiro que entrar para reorganizar o clube. O clube já vai estar reorganizado, ele vai poder usar tudo, mas não quer dizer que ele vai estar rico, não. César 2671. Vai ter vídeo comparando as ligas com o Brasileirão ou só as europeias mesmo? Eu não tinha pensado nisso e quero fazer na semana que vem. Como eu tive que vir para o Brasil, tem até pergunta aqui sobre depois o que eu estou fazendo no Brasil. Como eu vim para o Brasil essa semana, da Premier League eu não consegui produzir daqui, então, mas vai sair na semana que vem, a da Premier League vai explicar muito. Da Premier League já vai ser comparando com as outras europeias. E depois eu acho que eu posso fazer uma comparando, nos mesmos parâmetros que eu fiz mais ou menos, a Liga Brasileira com as europeias, para vocês terem uma diferença boa da diferença de perfil, né, das ligas. Vou fazer assim, César, conto com seu like. Gui Gibro. O que acha da possível vinda do Arthur ao futebol brasileiro? Arthur Melo, né? Barcelona, Juventus, jogar a última temporada no Girona. Eu acho que se voltar é muito boa, tá? O Arthur conseguiu, nos 2 últimos anos, ter regularidade física. Ele tinha tido uma lesão séria na Juventus, depois teve uma lesão muscular muito séria no Liverpool também. Acho que isso deu uma interrompida na carreira dele. Mas é um jogador que ajuda muito a dar consistência de jogo. O Arthur não é um jogador de super passes, de muitos gols, e nem um super roubador de bola. Mas ele carimba muita bola. A bola passa por ele o tempo inteiro e a porcentagem de acerto de passes é muito grande. É um jogador que ajuda a ditar ritmo do time. Se você precisa de um time que pause, que pense, que dê sentido para o jogo, o Arthur ajuda muito nesse sentido, acho que especialmente no futebol brasileiro. É mais ou menos a importância que tem o Lucas Silva para o Cruzeiro. Quando o Lucas Silva está, o Cruzeiro tem um pouco mais de sentido de jogo. A bola chega, ele não vai perder, ele vai dar continuidade no jogo, ele vai fazer com que a bola chegue ao outro companheiro. Acho que faltou o Arthur durante a carreira dele ser mais incisivo, em passes em profundidade, em passes difíceis, pifar o jogador, fazer gol. Isso faltou para ele ser um diferencial. Mas ele não perder a bola, acho que é algo muito positivo, especialmente para o futebol brasileiro, que muitas vezes é perde, ganha, perde, ganha. Tem um cara que decalma, eu acho muito bom. Se eu fosse um clube brasileiro, eu ia atrás dele, tá? Se eu não tivesse alguém com um perfil parecido no meu time, eu iria atrás. Acho que ajuda muito. Felipe Feroli. O Corinthians tem solução? Tem. Eu vi outro dia o Rodrigo Capello falando isso. Rodrigo Capello é um especialista disso, né? Fala disso muito bem. E ele explicava muito bem também. Acontece que o Corinthians tem uma receita muito grande, né? O Corinthians tem, quando você tira a venda de jogadores, porque o Palmeiras tem vendido muito, tem ganhado muito dinheiro com isso, mas de receitas ordinárias, que é receita comercial, cota de televisão, estádio, não sei o quê, né? Receita comercial normalmente é patrocínio, cota de televisão e dinheiro de estádio, match day. O Corinthians tem a segunda melhor receita do Brasil, só a do Flamengo é maior. Então, se você ganha muita grana, você tem muita capacidade de pagar dívidas. Outra coisa é, por exemplo, a dívida do Atlético, que é uma dívida bancária que entra juros de 14% todo ano e que basicamente o que te sobra entre chegadas e saídas de dinheiro é para pagar os juros da dívida. Ou para pagar, se você pagar a dívida, os juros continuam subindo. Então, a situação do Atlético é muito pior porque ganha muito menos dinheiro do que o Corinthians, porque as dívidas são com bancos e tem esses juros que vão aumentando todo ano. E aí depois é juros sobre juros e sobre juros. Então, assim, é uma bola de neve muito difícil. Alguém precisa chegar no galo e meter dinheiro. Só assim, para salvar o clube. O Corinthians, se ele diminui o investimento dele no futebol, tem que ser muito transparente com o torcedor, tem que pedir muita calma ao torcedor, que o torcedor seja muito parceiro de falar, gente, quebramos, vamos ficar um tempo quebrado e se bobear lutando para não cair. Quanto tempo? Talvez 5 anos ou mais. Situação política tem que dar uma acalmada, né? Assim, que todo mundo reme para o mesmo lado, que a oposição ajude ao invés de querer um sair puxando o tapete do outro. A situação do Corinthians política vem sendo muito convulsa nos últimos anos. E que a partir daí, seu investimento no futebol caia muito. Como o Corinthians tem uma camisa muito pesada, ainda conseguiria convencer alguns jogadores para ir para lá, salários baixos, tentar se manter na primeira divisão sem muitos sustos, 10º, 11º, 12º, quem sabe um nono lugar, quem sabe uma copinha sul-americana para cá e para lá, e enquanto isso ir pagando dívida e limpando o clube, faxina,
Faxina, faxina, faxina, anos de faxina, foi o que o Flamengo fez. E aí com a receita que tem se tornou o que se tornou. O Flamengo tem que ser um grande espelho para muitos clubes brasileiros, especialmente para o Corinthians. Pegar o Flamengo desde 2015, por aí, e olhar como é que o Flamengo foi fazendo, para depois, a partir de 2019, os investimentos que ele tinha, ele começar a ganhar muita coisa. Tem que ser um espelho para os outros. A Teidson. Qual a melhor parte de trabalhar com o YouTube? Como se destacar no nicho de futebol lá? Como se destacar, eu não sei. Eu acho que eu tenho muita sorte de falar sobre o Barcelona, que é um grande clube, né? Não tem muita gente que produz conteúdo sobre o Barcelona no YouTube e tal. Então eu, como estou nos estádios em todos os jogos, como acompanho há muito tempo, como conheço a cultura do clube, como conheço a história do clube, né? Como, enfim, dia a dia de 10 anos cobrindo e vivendo o Barcelona, fez com que eu pegasse algo que tem muito interesse e começasse a falar sobre ele. Então tinha muita gente que tinha interesse em ouvir sobre o Barcelona. O Barcelona é um clube que tem muita torcida no Brasil, que de fato tem torcida no Brasil. Então eu tive sorte nisso, nesse nicho. E depois eu comecei a falar de outros clubes, para falar de outras coisas e tal, porque eu via que as pessoas gostavam e queriam acompanhar eu falando sobre mais coisas. Então fui aproveitando mais ou menos a ressonância que vocês, meu respeitável público, me deram. Eu acho que é muito, eu gosto muito, tá? Hoje, a coisa que eu mais gosto é de abrir aqui e falar com vocês. Eu faço quando eu quero, do jeito que eu quero, eu produzo os temas dos meus vídeos, né? Então, assim, é tudo do jeito que eu quero, quando eu quero, como eu quero. É claro que assim, eu estou gravando isso aqui numa quinta-noite, porque amanhã cedo eu viajo para o Rio de Janeiro. Não vou cobrir Mundial Sub-20 não, tá? É um evento particular que eu tenho. Então esse vídeo sai na sexta, mas é um compromisso com vocês. Também assim, quando o canal tem mais de 320 mil inscritos, passa a dar uma responsabilidade com o público também, não pode simplesmente largar, deixar pra lá e tal. Tem gente que fica esperando, senão vocês não comem, vocês não almoçam, vocês não lavam louça, a vida de vocês fica paralisada. Mas eu gosto, porque quem acompanha normalmente é porque gosta, porque eu sou meu chefe, meu sindicato, e porque eu tenho prazer de fazer. É algo que eu gosto de fazer. Então, gosto muito de fazer os conteúdos por aqui por isso. João Davi 15, acha que o Futebol Manager é uma boa opção para quem quer aprender sobre táticas? É assim, sobre táticas e sobre gestão de futebol, né? Gestão de elenco, como administrar jogadores, seu elenco grande, como é que vai ser a dificuldade depois de você lidar com muita gente insatisfeita, o elenco curto se pode fazer diferença ou não, como desenvolver jogadores, é um muito bom simulador de futebol. Tem muita gente trabalhando no futebol que saiu do Futebol Manager, né? Acho que o André Jardine foi, o André Vilas Boas foi também. Outro dia eu vi uma história, quem foi que contou? Que o filho do técnico do Rangers viu 2 jogadores na base do Barcelona e mandou o pai contratar. E era um Iniesta e Messi, no início dos anos 2000, porque viu no FM. Então é muito bom sim para entender todo o universo do futebol, todo o contexto de futebol. O FM é assim uma muito boa. E táticas também. Eu gostava muito de jogar o CM, né? O Championship Manager. É bem mais rudimentar e divertido do que o CM. O FM. O FM é mais complexo, mas é um muito bom simulador, sim. Matier Lacerda da Silva. Qual seria a função do Neymar no campo da seleção brasileira num jogo oficial de Copa do Mundo? Todo jogo de Copa do Mundo oficial, Matier. Nem precisava colocar isso, não. Eu acho que tem que ser um 10. Um quase segundo atacante. Um cara muito perto do centroavante, as pontas não, as pontas deixa para quem tem mais explosão e velocidade. O Brasil tem Vinícius de um lado, Rafinha do outro, e fora as outras opções que tem, que o Rafinha também pode jogar pela esquerda, que pode ter outros jogadores pela direita, então não pelas pontas, não como um 9 ou um falso 9, porque eu acho que para jogar nessa posição ou recebe muitas bolas de costa, ou precisa também de explosão para ganhar dos zagueiros. Acho que o Neymar precisa ser um cara que vai receber muita bola no pé. O falso 9 recebe muita bola para correr. E a partir de receber bola no pé, muita gente à frente dele para ele poder oferecer passes. O falso 9 também já não tem tanta gente assim à frente dele, e ele precisa muitas vezes de 1 contra 1 e de velocidade ganhar dos zagueiros. Então acho que não funcionaria super bem de falso 9 não. Mas de 10 sim. E na hora de defender, ele cola ali num zagueiro, ajuda, e os outros ajudam mais defensivamente para preservar ele, para ele estar bem fisicamente no final do jogo, para poder continuar decidindo. Eu acho que seria melhor
a melhor forma de aproveitar o Neymar. Um meia que pode encostar do lado direito na hora de ajudar o ataque por ali, pode ajudar do lado esquerdo, que é mais natural para ele por ser destro e jogar em diagonal, mas eu acho que ele tem que ser um meia com 2 pontas e um centroavante sempre à frente dele para ele acionar esses caras para correr e também dialogar com os meio-campistas. Igor PF, underline. Dá um conselho para uma pessoa de 19 anos que se decepcionou com a faculdade e não sabe o que fazer. A sua resposta está na pergunta. Você tem 19 anos, Igor. Você tem a vida inteira pela frente, você pode trocar de faculdade, você pode ir para outra profissão que não tenha nada a ver com o que você pensou inicialmente. Se você não sabe o que fazer, acho que você, com o tempo, vai descobrir. Tenta equilibrar o que você tem aptidão, o que você gosta de fazer, com uma profissão que te permita fazer isso e que te permita viver também, né? Gostar de alguma coisa que não enche barriga, que não enche despensa, às vezes é muito complicado. Você pode ter uma paixão muito grande por alguma coisa que pode ser seu hobby. Porque, no final das contas, a gente tem prioridades também e ganhar dinheiro para sobreviver tem que ser uma das prioridades. Então, tenta descobrir quais são as suas aptidões, o que você gosta e alguma coisa que te aproxime disso que você gosta e que você sabe fazer bem. E aí acho que você vai mais ou menos saber com o que você quer trabalhar e entrar em outra faculdade. Mas não se desespere por ter 19 anos, tá? Ter 19 anos está só começando. Para muita gente nem começou ainda, tem um tanto de gente que troca de carreira, de profissão aos 30 ou mais e se reencontra que dá muito certo. Então não precisa se desesperar não. Pensa com calma até você achar o que você quer. Danilo Valverde. Betis vai demolir e construir um outro estádio. Acha um processo sem volta e logo todos serão arenas? Acho. Acho que o normal é que isso aconteça, tá? Um dos problemas do futebol italiano, inclusive, é não ter modernizado seus estádios. A Juventus fez isso recentemente, é um clube que normalmente tem boas receitas, passou por uma crise econômica importante agora pós-pandemia, mas Inter, Milan, Roma, Fiorentina, todos esses deveriam ter modernizado seus estádios para encher de área VIP, para deixar os ingressos mais caros. Pô, você está falando que isso aí vai elitizar o futebol. Porque se você não elitiza, a sua receita é menor com o estádio e faz muita diferença depois comparado com outros clubes que têm receitas muito grandes com o estádio. Então você fica para trás, sua liga perde competitividade, você contrata piores jogadores e por aí vai. Uma das formas do Betis, o Betis hoje tem a 5ª maior receita do futebol espanhol, acho que o Sevilla teve a 4ª na última temporada. Uma das formas do Betis tentar dar um pulo do gato e se aproximar mais ou menos de Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, que o Betis tem uma grande torcida e Sevilla é uma cidade grande, é ter um estádio que ele possa, talvez não cobrar em todos os setores do estádio, eu acho que você pode ter ainda uma forma de fidelizar torcedores de alguns setores do estádio, ser mais popular, mas você destinar uma quantidade maior de ingressos para áreas VIPs, hospitality e tal, e ganhar mais dinheiro com isso. A partir daí o Betis vai ter mais condição de manter jogadores, de contratar outros, de competir melhor, de frequentar mais Liga dos Campeões, com isso ganhar mais dinheiro, e aí gerar um ciclo virtuoso. Mas sim, hoje em dia é muito importante construir a arena pela forma com que você tem de explorar e de ganhar dinheiro em cima delas. Luiz Sete Oliver, que é o produtor do vinho do Messi, que eu já tomei, é muito bom. Então, é muito bom ter contato. Eu tenho contato com o pessoal do Vinhos Prime BR, que é a distribuidora aqui no Brasil exclusiva dos vinhos do Messi, com o pessoal da Winemaker, da M Winemaker, né, que são os produtores de vinho que distribuem o vinho do Messi globalmente, e do Luiz Sete Oliver, que é o produtor e o idealizador da ideia. Ele manda uma mensagem de algo que eu não esperava, Senna é o melhor do mundo? E ele mesmo já responde, sim. Cara, os números vão dizer que é o Schumacher, né? Mas muita gente que viu pela forma de conduzir do Senna e tal, falam que era um piloto muito diferente e tal. Eu tinha 7 anos quando ele morreu, né? Eu ia fazer, foi 94, então eu tinha 7 e ia fazer 8 anos. Eu lembro de assistir muitas corridas com meu pai, muitas. Eu pequenininho adorava, eu gosto de Fórmula 1, de F1 até hoje. Então, é uma coisa que nunca me abandonou. E vi todos os filmes, documentários do Senna, esse tipo de coisa, acho incrível.
e você vê os relatos dos pilotos, do pessoal que entende que realmente ele era um piloto muito, muito especial, fora o carisma e fora assim, as corridas memoráveis, né? É isso, em números outro pode ganhar, mas tem as sensações que ele deixou. Dr. Vitor Cruz, tô com medo de faltar zagueiro na hora H da temporada. Vem alguém? Abraço, fenômeno. Abraço, doutor. Não vem. Não é o plano do Barcelona contratar zagueiros. O Barcelona entendia, inclusive, que era uma posição que estava sobrando jogador. O Barcelona quer ter 5 jogadores para a posição. E hoje tem o Ronaldo Araújo, o Pau Cubarsí, o Christensen, o Condé e o Eric Garcia. Tem 5 defensores. Mais o Gerard Martin, que pode jogar por ali. E talvez eu esteja me esquecendo de alguém, mas acho que não. Então o Barcelona tem 5 zagueiros. É o que ele gostaria de ter. Não acho que ele gostaria de perder o Inigo. Acho que ele gostaria que o Inigo ficasse e que vendesse ou o Christensen ou o Ronald Araújo. Mas hoje é uma posição coberta no Barcelona. Posição que não tem nenhum problema. Eu acho que 5 zagueiros também para a temporada, mais o Gerard Martin podendo jogar por ali, eu acho bem ok mesmo. Tem uma pergunta aqui que é interessante, não que as outras não sejam, do Pai PY Gonzalez, Y de novo, Gonzalez Z. Alguém vai conseguir disputar artilharia com o Mbappé em La Liga? Para quem gosta de fazer fezinha, inclusive, acho que é muito boa nessa, tá? No longo prazo do Mbappé artilheiro de La Liga, porque eu acho que não. Ele concentra muitos gols, foi assim no Paris Saint-Germain, foi assim no Real Madrid na temporada passada, então a tendência é que ele concentre muitos gols. Não é um jogador que se lesiona muito, então deve estar muito em campo, deve participar muito dos jogos e concentrar os gols do Real Madrid. E quem tem mais poder para isso é o Barcelona. E o Barcelona hoje tem um centroavante de 36 anos, vai fazer 37, que é o Lewandowski, e ali vai revezar com ele o Ferran Torres, o Rashford. Então acho que os gols do Barcelona vão ser mais diluídos e o Mbappé tende a fazer mais gols essa temporada. Então acho que assim uma boa dica que o Mbappé será o artilheiro de La Liga essa temporada de novo, né? Como foi da temporada passada. Eu tô nas últimas... ainda tem bastante. Eu tô nas últimas, falta muito ainda. Edu Barbosa, MB, por que hoje é mais interessante assistir um Newcastle Forest do que um Barça Retafe? Não é, não. Não é nem para mim, nem para a maioria, tá? O Barcelona tem as maiores audiências em muitos países de sempre que ele joga. Não sei se você está falando aqui que é mais competitivo e tal, Newcastle contra Forest, Nottingham Forest, mas talvez seja para você, seja alguma coisa pessoal e eu não posso dizer, mas eu tenho certeza que não é impressão geral. Se você for ver as audiências de quem transmite no Brasil, por exemplo, da ESPN, as audiências do Barcelona são maiores do que de um Barcelona Retafe ou Barcelona qualquer um, do que desse jogo que você mencionou, ou de um jogo de um perfil parecido. Se você for ver em outros países também, a audiência é maior, porque o Barcelona gera interesse. E vocês ainda deu um mau exemplo, porque o Retafe é uma pedra no sapato do Barcelona, né? O Barcelona, em Retafe especialmente, tem muita dificuldade de jogar, de fazer gol, é uma guerra jogar ali. Então, isso daqui é falso. O grande clube, normalmente, ele gera mais interesse. E Newcastle, Nottingham Forest, não tem nada para ser um jogo especial também, tá? Isso daqui é um jogo que, se estiver passando, é pouco provável que eu pare para ver. Se for um Arsenal Newcastle, ou ainda um Liverpool Newcastle, alguma coisa assim, ainda. Mas isso aqui é um exemplo para mim que não serve. Não sei se alguém aqui nos comentários vai dizer que prefere um Newcastle contra Nottingham Forest, mas Barcelona, por si só, gera muito mais interesse que os clubes médios da Inglaterra, gente. Gera mais interesse que os grandes da Inglaterra, inclusive, em boa parte das vezes. A Premier League vende mais direitos de transmissão e melhor pela quantidade de bons times e grandes clubes que ela tem. A Liga tem 2 que geram interesse. A Premier League tem o Big Six e tem uma outra novidade e tal, e a Liga é muito bem produzida. Mas tem 3 vezes mais clubes que geram interesse, né, assim, com torcida, globais e tal, do que Barcelona e Real Madrid. Mas Barcelona e Real Madrid são os que mais geram interesse no mundo normalmente. Normalmente as maiores audiências do futebol mundial envolvem Barcelona ou Real Madrid. Newcastle, Nottingham Forest. Juan Felipe 21. MB, quando trabalhou para o Cruzeiro, tinha algum assunto proibido? Não tinha nada. Inclusive, teve uma vez que falaram, o treinador tá bravo com você, hein, pelo que você falou e tal, mas pode continuar falando, não tem nenhum problema, a gente já resolveu com ele. Tinha nada, nenhum tabu, só pediam para que eu tratasse tudo com respeito, né?
eu fosse respeitoso e tal, que nem precisava pedir, porque é evidente que é assim que a gente tem que tratar todo mundo. Mas eu podia falar sobre tudo e sobre qualquer tema, sobre qualquer crítica, qualquer um. Tinha nada, nada, nada proibido. Eu normalmente sempre penso que quem está do outro lado sabe mais e melhor do que eu. Então as minhas críticas são deu certo ou não deu certo, não errou. Isso aqui o clube fez muito mal e tal. Normalmente não vai muito por aí. Então acho que o pessoal do Cruzeiro também entende isso, que as críticas eram mais coisas pontuais do que ficar batendo no técnico toda hora, ficar batendo em jogador toda hora, porque vocês já viram aqui que não é muito meu perfil fazer isso. Pimentel Filho. Por que ninguém usa a estratégia do Kerlon Foquinha? E como roubar a bola, essa bola sem falta? Não pode ser um confronto que vem um cara com a bola na cabeça e você vai entrar na frente dele, né? Simplesmente lateralizar e colocar o corpo para ele perder o equilíbrio. Ele não vai estar muito bem equilibrado, porque ele vai estar olhando para cima. Se você coloca o corpo de lado, ele vai perder o controle da bola ali e você vai roubar a bola dele. É meio fácil roubar a bola daquela jogada. Como surgiu como uma novidade e tal, e como ele vai para cima de um jogador que está parado na frente dele, não tem um cara de esticar a perna, colocar a cabeça para desarmar, então pode parecer mais difícil, mas se você simplesmente desloca com o corpo, um jogo de corpo, você tira o cara completamente de ação. Acho que por isso ninguém usa. É um drible meio inusitado, mas não tão útil assim. João Vitor Fellini. O United gasta rios de dinheiros a cada janela de transferências. Como está a situação no fair play? O fair play na Inglaterra é diferente do fair play de La Liga, mas o United tem uma receita também muito alta. O United é um dos clubes que normalmente tem top 5 de receitas mundiais. Então isso garante que ele pode gastar, porque ele ganha também muito dinheiro. Outra coisa é que ele não consiga ter resultado esportivo, contrata mal, cada hora está querendo montar um time de uma forma de jogar diferente, isso atrapalha muito a continuidade, né, de estilo de jogo e adaptação dos jogadores àquilo ali. Mas o United ganha muito dinheiro. Todo ano, na casa dos 800 milhões de euros. E normalmente a Premier League é o segundo ou terceiro que mais ganha dinheiro. Por isso ele consegue contratar. Alan Dutra 01. Esperamos que sua ida repentina ao Brasil não seja algo ruim na sua vida e nem saída da TNT. Muito obrigado pela preocupação. Não é nada disso. Né? Não é nem uma coisa nem outra. Tá tudo certo na TNT, tá tudo certo na minha vida também. Simplesmente tem um evento familiar para participar. E aí peguei uns diazinhos para vir para cá, só isso. Tá tudo certo. SR Amorim, não vi sua análise do jogo do Real Madrid. Eu tava viajando no dia, não assisti. Foi pênalti ou falta e simulação? Eu só vi o lance por um ângulo, que é o ângulo que está atrás do gol, e que mostra que o Mbappé trava, o jogador do Osasuna passa no carrinho, e que o toque do jogador do Osasuna no Mbappé vem depois que o Mbappé pisa acidentalmente no pé do jogador adversário. Para mim não é pênalti, para mim é falta do Mbappé, porque primeiro ele pisa no jogador do Osasuna e depois ele é varrido pelo adversário. Então para mim seria falta pro Osasuna, pela única câmera que eu vi, tá? Só vi por essa câmera. Por essa câmera, a sensação que eu tive, se realmente o que aconteceu foi isso que eu tô narrando, é falta pro Osasuna. Se o Mbappé travou, o cara foi passar reto, e aí o Mbappé na travada pisou no pé dele, falta do Mbappé e o toque posterior já teria sido falta prévia do jogador do Real Madrid. Gabrielzinho, essa é a última. Vasco perder para o Juventude serve como um choque de realidade de que nem todo adversário é o Santos? Isso realmente diz muito sobre o Santos, tá? Não sei se o Gabrielzinho aqui quis ou não ser maldoso, mas ele foi. Isso é um tapa na cara do Santos. É incrível. Cara, isso aqui mostra muito sobre o Vasco. Quando o Vasco ganhou do Santos, eu fiz um vídeo falando basicamente do Neymar, mas eu abri falando sobre o Vasco, que era boa vitória, para o Vascaíno se sentir feliz, o Vascaíno vem vivendo momentos muito ruins e tal, mas que não é o normal, né? O normal é o Vasco que vinha de 5 jogos sem ganhar e com muitas dificuldades durante todo o ano. Então não era para se animar muito pela vitória sobre o Santos, porque é uma exceção que existe dentro do futebol brasileiro, aquela vitória ali. E perder para o Juventude, primeiro que jogar contra o Juventude em Caxias é sempre muito difícil para todo mundo, e o futebol brasileiro é assim. O futebol brasileiro te permite ganhar do Santos de 6-0, o Santos que vinha de ganhar do Cruzeiro, que é o segundo colocado do campeonato, e depois perder para o Juventude, que está lá embaixo. O futebol brasileiro é muito difícil, é muito equilibrado,
é muito aleatório, às vezes os times são muito inconsistentes, inconstantes. Tem muito time que não sabe muito bem o que está fazendo, então por isso pode ganhar ou perder na mesma capacidade. Eu vi quem falando esses dias, talvez tenha sido no Choque, acho que foi no Falha de Cobertura, que é um programa que eu assisto para me informar, tá? Não é humor, são jornalistas ali, inclusive um deles diplomado, Serginho. Eles estavam falando que alguém mandou uma mensagem durante o jogo para um torcedor do Santos ou do Vasco que falou: o jogo tá 6-0. E a pessoa respondeu: pra quem? Porque realmente, um Santos e Vasco, você fala assim, a pessoa não tá assistindo, você fala Santos e Vasco, quanto tá? Tá 6-0. Pode ser para qualquer um dos dois lados. Pode ser para qualquer um dos dois lados. Se tá jogando Flamengo e Santos e você fala que é 6-0, não, por mais que o Santos tenha vencido o Flamengo, mas na hora eu imagino que é pro Flamengo. Palmeiras e Vasco. Quanto tá? 6-0. Eu imagino que é pro Palmeiras e não pro Vasco. Enfim, Santos e Vasco podia ser para qualquer um dos dois lados. O que mostra que o futebol brasileiro é assim, especialmente esses dois times. Tem muitos times que são assim, muito inconstantes, muito irregulares. E você ganhar do Santos por 6-0, que ganhou do Cruzeiro, depois perder para o Juventude, mostra muito bem o que é o futebol brasileiro. Meu povo, acabou em mais de 40 minutos para vocês nessa sexta-feira. Repito, meu cabelo não é tão branco assim não, é só por causa das luzes aqui. Então vai curtir o final de semana de vocês, vai aproveitar logo depois que vocês curtirem isso daqui. Aí vocês podem curtir o final de semana com toda a irresponsabilidade que a idade de vocês, que eu sei que é pequena, traz. Vai aproveitar, meu povo, vai viver. Beijo para vocês, hein? Tchau, tchau.